Sabe aquele hábito que a gente simplesmente não consegue largar? Ou, quem sabe, aquele outro que a gente quer muito ter, mas que parece que nunca acontece? A resposta para quase tudo que a gente faz, olha, não está no começo da ação, mas sim no que acontece depois. Hoje, nós vamos desvendar como as consequências vão de forma silenciosa moldando quem a gente é. A nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender a base de tudo: ação e consequência. Depois, vamos falar do motor que fortalece os nossos hábitos, o reforço. Aí vamos ver o que acontece quando esse motor para, como se constrói um comportamento do zero e, por fim, por que entender tudo isso pode mudar a forma como a gente enxerga o nosso próprio dia a dia. Então, vamos começar pelo começo, certo? A base de todo o nosso comportamento está numa conexão, que é invisível, mas super poderosa. A ligação entre o que a gente faz e o que acontece logo em seguida. Pensa um pouco nisso. Por que será que a gente repete certas coisas, quase no piloto automático, e simplesmente abandona outras? A chave não está na ação em si, mas na consequência que ela traz. É o que vem depois que realmente importa. A nossa vida é basicamente uma série de se, então. Se alguém estuda, então tira uma boa nota. Se alguém atende o telefone, então fala com a pessoa. É essa ligação bem direta entre uma ação e o resultado imediato dela que vai definir se essa ação vai se repetir ou não. E a ciência dá um nome para isso: condicionamento operante. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. O nosso comportamento é moldado o tempo todo pelas consequências que ele mesmo gera. É como se o mundo estivesse o tempo todo dando um feedback, ensinando pra gente o que funciona e o que não. Bom, se as consequências nos moldam, tem um mecanismo principal por trás disso: o poder do reforço. É ele que fortalece nossos hábitos e faz com que a gente repita uma ação de novo e de novo e de novo. Então, o que é esse tal de reforço? É qualquer coisa que acontece depois de uma ação e que aumenta a chance da gente querer repetir essa ação. Sabe, um elogio depois de um bom trabalho? É reforço. Um chocolate que dá aquela sensação boa? Também é reforço. Se a frequência de alguma coisa aumenta, pode ter certeza, ali teve reforço. E o efeito disso não é nada sutil, viu? O reforço, ele dispara a frequência de um comportamento de uma forma bem dramática. É uma das ferramentas mais poderosas da psicologia para moldar ações, seja num laboratório ou na vida real. E aqui, a gente vê isso na prática. Imagina um ratinho numa caixa. No começo, ele aperta uma alavanca de vez em quando, mas por curiosidade. Mas, a partir do momento que cada toque nessa alavanca libera uma gotinha de água, o comportamento dele muda da água para o vinho. A frequência dos toques, dispara. Ele aprendeu na hora que aquela ação específica gera uma recompensa. Isso, nesse gráfico, é o poder do reforço em ação. Certo. Mas e se o reforço para? O que acontece quando a máquina de refrigerante não entrega mais a bebida? Ou quando aquele elogio do chefe não vem mais? É exatamente aqui que a gente entra no conceito de extinção. A lógica é bem simples, na verdade. O reforço é como se fosse o acelerador do comportamento. E a extinção é o freio. Quando a recompensa que alimentava um hábito desaparece, esse hábito começa a morrer. Ele vai enfraquecendo e, aos poucos, deixa de acontecer. Agora, vamos para um caso real que mostra isso de um jeito perfeito. Imagina a cena. William, um bebezinho de 1 ano e meio, não dormia a noite toda. Toda vez que ele chorava, os pais, claro, preocupados, corriam para o quarto. O que eles não percebiam é que, ao fazer isso, a atenção deles estava, na verdade, reforçando o choro. E qual foi a solução? Os pesquisadores orientaram os pais a fazer algo bem difícil: parar de ir ao quarto. Eles cortaram o reforço, que era a atenção. A primeira noite, nossa, foi terrível. Quase 45 minutos de choro. Mas olha só o que aconteceu. Noite após noite, o choro foi diminuindo. Na 10ª noite, silêncio. O comportamento foi extinto, simplesmente porque a consequência que mantinha vivo desapareceu. Ok, até agora a gente falou de aumentar ou diminuir comportamentos que já existem. Mas e para criar comportamentos totalmente novos e complexos? Isso nos leva à nossa quarta seção, a modelagem. Ninguém aprende a tocar violão de um dia para o outro, né? Comportamentos complexos não surgem do nada. O segredo está na modelagem. É como construir alguma coisa com blocos. Não se coloca o telhado primeiro. A gente reforça cada pequeno passo na direção certa, um de cada vez, até o comportamento final ser construído. O exemplo perfeito é como um bebê aprende a falar mãe. No começo, qualquer sonzinho já ganha um sorriso. Depois, os pais, meio que por intuição, começam a reforçar só os sons que parecem com má.
E, finalmente, a grande festa só acontece quando a palavra mãe sai completa. É um processo de modelagem, sabe? Gradual e, nossa, incrivelmente poderoso. Ok, a gente viu a teoria, viu os ratinhos, viu os bebês, mas e na vida real? Como é que tudo isso se aplica no nosso dia a dia? É aqui que a coisa fica interessante de verdade. As aplicações estão em todo lugar, sério. Entender isso é entender por que certos hábitos existem. É a base de como um professor ensina ou de como um simples elogio pode fortalecer um relacionamento. Da produtividade no trabalho até terapias que mudam vidas, esses princípios são a espinha dorsal de como o comportamento humano é moldado e transformado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se o ambiente e as suas consequências estão o tempo todo nos moldando, muitas vezes sem que a gente perceba, que parte daquilo que a gente faz é de fato uma escolha nossa, consciente? Fica aí a reflexão.